Polícia Nacional lança medidas para travar crimes violentos no país. Segundo o Comandante-Geral, apresenta estratégias de combate ao crime. Corpo do antigo funcionário de São Luís da Guiné Equatorial foi levado hoje a enterrar no Alto São João. Centro de Formação de Budbut apresenta novo plano curricular à classe docente. Boa noite, está a começar o telejornal. Nos últimos meses tem-se registrado o aumento de crimes violentos com incidência nas zonas norte e sul do país. Desentendimento familiar, o excesso de consumo de bebidas alcoólicas e usos de algumas substâncias psicotrópicas são algumas das causas apontadas pelo segundo Comandante-Geral da Polícia Nacional, que é Cacique Nascimento, em entrevista à TVS. O aumento de crimes violentos tem preocupado o Comando-Geral da Polícia Nacional. O último caso foi registrado em Neves e chocou a sociedade. No início de 2017, com alguma tendência, portanto, a acontecer, casos de crimes violentos, né? São crimes que normalmente terminam com o homicídio da vítima, né? Esses crimes, portanto, têm estado a acontecer. E a polícia, portanto, tem estado preocupado, portanto, a Polícia Nacional, e estou convencido também que a Polícia de Investigação Criminal também está preocupada com a situação, portanto, e o próprio Governo também está preocupado. Tem sido apontado algumas causas que estão por detrás desses crimes. Nós, através da nossa análise que fazemos do cometimento desses crimes, do perfil normalmente dos criminosos, portanto, apontamos o desentendimento familiar, o excesso de bebida, portanto, alcoólica, o uso de algumas substâncias psicotrópicas, são, tanto, causas que estão por detrás desses crimes. Foi registrado nestes últimos meses crimes alarmantes. Nós tivemos alguns casos, portanto, alarmantes, que é o caso que aconteceu em Neves, que é o caso que aconteceu ultimamente, tanto em Condo, e aconteceu 2 vezes em Condo, na vila de Condo, que é, tanto, situações que criam algum alarme social. São situações que acontecem, tanto, na comunidade e muitas vezes dentro das habitações, e obviamente que a polícia, perante essa situação, tanto, não consegue, tanto, debelar esse tipo de crime. É o tipo de crime difícil, então, são os chamados crimes passionais, são crimes que acontecem, como disse e volto a dizer, dentro das habitações. E nessa perspectiva nós contamos com a denúncia por parte da vizinhança, por parte, portanto, dos amigos que conhecem casos, portanto, de agressões e devem denunciar a polícia no sentido da polícia pôr cobro à situação. Contrário do que se tem propagado sobre o aumento de crimes em São Tomé e Príncipe, para informar a opinião pública, o segundo Comandante-Geral da Polícia Nacional disse o seguinte: Mas eu devo chamar a atenção que, de ponto de vista geral, devo dizer que o crime não está a aumentar, né? Há uma tendência de estagnação, mesmo a diminuir, falando do ponto de vista geral dos crimes. Agora, o que tem acontecido aqui na nossa sociedade são os crimes violentos. Obviamente que esses tipos de crimes, portanto, causam algum alarme social, causam inquietação, porque são crimes que normalmente resultam na morte das vítimas. E para fazer face a essa situação, a Polícia Nacional vai agir na prevenção. Portanto, tem um plano de ação, do ponto de vista preventivo, que nós entendemos, portanto, ser a melhor, digamos assim, arma para, portanto, combater essa situação. A zona norte e sul do país foram identificadas pela Polícia Nacional como as mais violentas. Normalmente são comunidades da parte norte de São Tomé que têm sido identificadas como mais violenta, nomeadamente tanto em Neves, também um bocadinho em Guadalupe, Conde, são comunidades que têm acontecido, tem havido algum registro
do crime violento, uma tendência também para o sul, né? Esses casos acontecem mais, portanto, na região tanto do norte, bem como também com alguma incidência no sul do país, sobretudo nas comunidades mais longínquas aqui do centro da cidade. E nós, portanto, em colaboração com os polícias locais, e em colaboração também com os comandos distritais locais, nós mobilizamos o nosso efetivo, os nossos meios, deslocamos para aquela comunidade, portanto, com um número de polícias bastante grande, e fazemos várias ações policiais, né? com ênfase na sensibilização. O segundo comandante-geral da Polícia Nacional apelou para que os santomenses denunciem casos de violências que aconteçam nas suas comunidades, entre família e amigos, para que haja um acompanhamento e mediação por parte da Polícia Nacional, no sentido de se evitar perdas de vida humanas. A direção do Centro de Formação de Budbud promoveu na última sexta-feira o encontro com os formadores. O evento, que teve lugar nas instalações do centro, enquadra-se nos preparativos de organização do novo ciclo de formação e visa eliminar a prática que influencia negativamente o processo de ensino de aprendizagem. Fazer análise do ano transato e alertar para a necessidade de correções das práticas que influenciam negativamente no processo escolar foi o principal objetivo deste encontro. Tendo em conta que nós vamos dar início ao novo ano letivo, que é o 2017-2018, nós achamos por bem ter encontro com os formadores no sentido de se fazer um balanço de todas as atividades dos formadores no ano 2016, apontando os erros, as falhas, as lacunas, de modo a procedermos às respectivas correções, as devidas correções, para que cada vez mais possamos tudo fazer de forma mais eficiente em termos de formação, em termos de qualidade e quantidade de trabalho. Os formadores concordam com a iniciativa. Pude ver que é uma boa iniciativa, portanto, são alguns males que nós, como formadores, temos que rever, para que estes erros não voltem a repetir, tendo em conta que houve uma participação em massa dos formadores. E, portanto, eu, como formador de eletrônica, também esses erros que tocam aqui. Portanto, a iniciativa é de próximo ano, né, próxima remessa, não voltar a cometer esses erros. Fiquei surpreso com algumas críticas, mas contudo temos que acatar e assumir isto com alguma seriedade e responsabilidade, porque justamente essas críticas só nos acresce, só nos traz melhorias. Portanto, o que nós devemos fazer, obviamente, daquilo que nós acabamos de ouvir, e os colegas que efetivamente praticaram, tiveram essas práticas, seria bom que sanar-se, né? Sanar-se essas falhas que houve e, obviamente, futuramente acrescentar melhorias para que os alunos realmente possam ganhar com as formações. Basicamente, há formadores que, como disse o senhor diretor, que não são pontuais, que não cumprem na íntegra o que é a formação, o plano da formação, e há outros, pronto, não há regra sem exceção, né? Há outros formadores também que cumprem, basicamente, foi esses aspectos que foi retratado pelo diretor do centro. A direção admite vir a tomar medidas contra os incumpridores. O centro deve prestar um serviço de qualidade. E para prestar um serviço de qualidade, nós teremos que ter gente também com qualidade. Gente com preparação técnica, com preparação pedagógica, mas também gente responsável, capaz de cumprir aquilo que deve ser cumprido no âmbito daquilo que são as atribuições dos formadores. E caso não cumpram? Caso não cumpram, medidas terão que ser tomadas. E essas medidas passam por afastamento dos formadores que não cumprem. Centro de Formação de Budbud, na preparação do novo círculo de formação. Foi levado hoje a enterrar no cemitério de Alto São João os restos mortais de Manuel Freitas Júnior, o antigo cônsul honorário de São Tomé e Príncipe na República da Guiné Equatorial.
A cerimônia fúnebre de Manuel Freitas Júnior começou na igreja de Bom Despacho e depois seguiu para o cemitério do Alto de São João. Inúmeras pessoas, entre elas o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Urbino Botelho, assim como o ex-presidente da República, Manuel Pinto da Costa, estiveram presentes no ato. Um dos filhos, inspirado pelos ensinamentos bíblicos, exprimiu o seu sentimento. O legado de Deus se encontra no Salmo capítulo 90, versículo 10, onde o Senhor nos anuncia que o limite do tempo dos homens na face da terra é de 70 anos. O que passar disso, que atingir os 80 pela robustez física, mais rapidamente nós passamos. É o que aconteceu com meu pai. Ele atingiu os 80, então passou. Então me alegro na confirmação da palavra de Deus. Que Deus abençoe todos aqui presentes. A Guiné Equatorial foi a sua segunda pátria, onde passou mais de 50 anos da sua vida e desempenhou a função de cônsul honorário da República Democrática de São Tomé e Príncipe por mais de 30 anos. Soube construir as pontes do entendimento entre os homens, cultivando uma profunda e sincera amizade com o povo e as comunidades daquele país, tendo sido por isso brilhantemente reconhecido. As diferentes gerações de cidadãos santomenses que ali aportaram devem-lhe um especial tributo pela generosidade, pelo apoio incansável com que os brindou e facilitou a sua integração, sempre com um sorriso terno e paterno. Não sei se algum dia o Sr. Cônsul terá pensado que a sua memória perduraria para além do corpo e desta vida terrena. Quem o conheceu poderia jurar-vos que a fama nunca lhe importou e que todos os seus gestos foram guiados não pela ambição pessoal, mas perseguindo o objetivo mais alto, mais nobre, o de servir a nação São Tomé e Príncipe. Prestava apoio e auxiliava todos os santomenses em dificuldades em Guiné Equatorial. Bastava ser santomense para ter toda a sua solidariedade e ajuda. O passamento físico de Manuel Freitas constitui uma perda irreparável para a sua família, para o MLSTP-PSD e a São Tomé e Príncipe que tanto amou e dedicou toda a sua vida e saber. Freitas, falar de ti é falar de um camarada, amigo e trabalhador incansável. Tinhas uma dedicação invejável ao trabalho. Só te sentias bem quando cumprias as tuas atribuições e apoiasse a todos, mesmo aqueles que não conhecias. Foste um grande camarada. Nascido em abril de 1929, Manuel Freitas Júnior, aos 88 anos, deixou o mundo dos vivos. Sousa Jamba, jornalista, escritor e pesquisador angolano, vai produzir um ensaio sobre as suas raízes. A obra vai refletir o ser angolano na diáspora, entre outros aspectos. Uma obra que vai ser publicada em setembro deste ano. A primeira foi em 2002, quando soou ao mundo a possibilidade da exploração de petróleo. Desembarcou na ilha para conhecer a realidade, investigou e concluiu que o arquipélago tem um mosaico cultural rico. Um primeiro contacto para ele fascinante que deu asas às outras histórias. Sousa Jamba, nas suas investigações em São Tomé, deslocou-se a Pontes Chaves, onde viviam os angolanos, até hoje, onde permanecem alguns descendentes. À busca da sua identidade, Sousa Jamba conseguiu várias informações. Descobri que sou um descendente direito do rei Dunduma, que foi, depois da sua derrota, foi exilado cá e depois faleceu em 1903 em Cabo Verde. Então, e tenho mesmo muita família que, por serem rebeldes, foram desterrados ou foram mandados para as coisas aqui. São Tomé é uma das etapas da sua longa viagem pelo mundo. Nas ilhas, Sousa Jamba aproveitou a tranquilidade para fazer as últimas pesquisas e inspiração para escrever. Arquivo histórico foi elemento fundamental no seu trabalho. Há um nome, o capitão, o Jamba,
e a aldeia, Chilume, Manico, e são aldeias onde eu estive. E às vezes no mesmo livro encontra-se, diz, o senhor desapareceu no mar, ou faleceu no hospital, ou outras coisas. A narrativa acaba por lá. E quando se está em Angola, há sempre o filho que foi para São Tomé e nunca voltou. Esses arquivos até poderão dar um certo sossego às famílias. E é muito importante que o governo angolano ajude na preservação desses artigos, mesmo se for na digitalização ou a formação de quadros para terem um sistema mais sofisticado de preservar os mesmos artigos. É muito importante. E eu sei que o governo angolano tem os recursos. Até agora, nós temos que agradecer os santomenses por terem preservado esses artigos. Aliás, eu fui lá, encontrei muita transparência, as senhoras foram muito simpáticas. O ensaio sobre as raízes de Sousa Jamba e a presença dos angolanos em São Tomé e Príncipe será publicada dentro de 8 meses. Neste momento estou a escrever um livro, um ensaio, que é análise das minhas raízes angolanas. O que é que significa ser angolano, o que é que significa ser angolano da diáspora, o que é que significa ser membro da etnia Umbundo, e estar assim num local como São Tomé ajuda-me a ter aquela distância, mas não tão distância, aquela perspectiva neste processo da procura da definição da minha identidade. Neste sentido, o que estou a fazer é muito americano. Eu vivo nos Estados Unidos já há 17 anos e todo negro americano quer saber as suas raízes, seja por DNA ou ir lá fisicamente. Sousa Jamba, romancista, pesquisador angolano, reside nos Estados Unidos da América há mais de uma década. Cresceu na Zâmbia e viveu na Inglaterra durante muitos anos antes de ir a Washington. Devido à transmissão de mais um jogo da Liga Portuguesa, o telejornal fica hoje por aqui e voltamos amanhã às 19 horas.